Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal do Trabalhador. Estamos na TV Litoral Sul, canal 20 da NET TV a cabo em Criciúma, e você também pode nos assistir do mundo inteiro pela internet no tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a situação da segurança no estado de Santa Catarina depois de uma nova série de atentados e vamos falar sobre a posição e a situação das polícias nesse contexto. Claro que vamos discutir também alguns aspectos específicos dos policiais civis. Vamos falar ainda sobre uma situação no comércio de Araranguá. Apesar da mudança de um novo decreto presidencial, o comércio manteve as portas fechadas no último feriado. E bancários continuam campanha nacional sobre reajuste salarial. Os pleitos já foram apresentados e agora o sindicato busca reajuste e também melhores condições de trabalho. E ainda vamos falar sobre o fechamento da JBS de Morro Grande, situação que deve causar desemprego em cerca de 700 pessoas de forma direta e indireta, e foi tratado hoje na reunião e também em Brasília. Tudo isso até às 7 horas da noite. Fique conosco, o Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Olá, o nosso bate-papo principal de hoje aqui no Jornal do Trabalhador. Nós vamos falar um pouco sobre a profissão do policial civil, já falamos isso em outras vezes aqui na nossa edição, mas nós vamos falar hoje especificamente sobre a situação atual e também puxando o link que a gente teve desses atentados, dessa nova onda de violência nas últimas semanas, infelizmente aqui em Santa Catarina. E para discutir um pouco sobre isso, a gente recebe aqui o presidente do Sindicato dos Policiais Civis e vice-presidente da Confederação Brasileira, o Anderson Amorim. Anderson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carol, obrigado. Interessante, São sempre interessantes os temas sobre segurança. Até porque, embora nós sejamos o estado que tem a melhor colocação com relação à segurança pública, nós ainda falhamos muito com relação a isso. E falhamos muito quando a gente reage. Reação não é só um dos papéis da segurança pública. Quando nós agimos e quando nós temos proatividade, nós passamos a nos tornar invisíveis ou imperceptíveis para a sociedade. E quanto mais imperceptíveis, melhor esse serviço para a sociedade sente essa segurança. Ela tem que sentir, ela não tem que ver. A segurança é uma coisa que se sente e se tem de verdade. Muito se fala em sensação de segurança, muito se fala nas questões dos crimes, como tu bem colocou agora no começo. Muito complicado, porque o criminoso ele sempre teve aí. Desde que se formou a sociedade, desde que nós resolvemos nos organizar em sociedade, e sempre existiram as pessoas que não se adequam às regras da sociedade e agem na marginalidade. Então os criminosos sempre estiveram aí. E agora o que dá mais visibilidade, maior visibilidade, é exatamente a velocidade da informação. Então assim, dizer, os policiais começaram a ser vítimas. Não, os policiais sempre foram vítimas de criminosos. Porque o criminoso ele vê no policial a figura do Estado. Então a figura do Estado exatamente é aquilo que ele não admite, que é aquela regra que ele não admite, que é onde ele é oprimido pelo Estado, onde ele comete o crime, mas para ele é natural, para ele está tudo certo. Então esse é um problema muito sério. Deixa eu dar boa noite também para o Luiz Fontoura, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, ele que é diretor do Simpol. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carol, muito obrigado. Obrigada, o prazer é nosso. E, Amorim, você falava dessa questão de ele vê o policial como uma figura do Estado, Essa semana, durante todo esse processo, eu conversava também, entrevistava fora daqui da TV, um policial militar, um sargento, e ele falava justamente isso para mim. A gente sabe que são polícias diferentes, mas vocês passam por situações muito semelhantes. Ele dizia que, Carol, é muito comum que o criminoso me veja e pense que eu sou o culpado de ele estar naquela condição, de às vezes um foragido,
bandido, um presidiário. É muito difícil mesmo, não tem como separar essa figura do policial do Estado, apesar de que aquela pessoa sabe que ela está numa condição errada, né? Muitas vezes, se a gente for debater isso, né, e aí precisaria de mais especialistas na área dessa de psicologia até, para falarmos sobre isso. Inclusive, nós somos uma das únicas polícias do país que possuem psicólogos policiais na área, né? Precisaríamos de mais profissionais dessa área para poder falar com propriedade, mas a gente entende sim que nós somos uma visão para o criminoso enquanto a visão do Estado. Embora muitas vezes nem o próprio Estado nos reconheça como parte dele, né? Pelo descaso, pelo destratamento, pela forma desigual com que somos tratados. Por exemplo, já podemos entrar aqui numa questão de database, por exemplo. Nós não temos pagamento de database. Nós estamos aí pedindo reuniões com o governo do Estado há anos. Infelizmente, nós não recebemos nenhuma resposta nem para dizer não vou pagar, nem isso. Então, nós vemos outros segmentos serem atendidos, promoções represadas da Polícia Civil, promoção quando acontece que ela tem questão em lei, que isso também faz parte do reconhecimento do policial, né? Temos aí problemas com promoções, por exemplo, temos um projeto para ser debatido e esse projeto nem sequer saiu ainda da Secretaria da Administração, da Secretaria da Fazenda, para ir para a Assembleia, para nós podermos debater com a nossa categoria e debater com os deputados uma melhor forma, enfim. Com relação aos criminosos, e aí acontece que o criminoso ele vê isso, ele se formou a sociedade e a sociedade impôs regras, que as regras não são inventadas por mim ou por ti, né? Elas são um consenso, elas são um acordo, embora muitas regras aí venham de representantes que hoje não representam mais nada. Infelizmente, no atual cenário político eleitoral brasileiro, e aí nós temos essa questão de que se vê em cima e é uma cascata, né? Não tem respeito em cima, não tem respeito no meio, não tem respeito embaixo. E aí sobra para quem? Aponta que história é para a segurança, sobra para a polícia. E não tem essa de polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia municipal, rodoviária federal, polícia penal. Não existe isso para o criminoso. É polícia. É órgão repressor. É órgão que tende a colocá-lo atrás das grades ou tende a desvendar os crimes dele e colocá-lo atrás das grades para que ele possa pagar conforme as regras da sociedade. E aí entra que essas pessoas não se encaixam nessas regras de sociedade, de convívio social. E com a velocidade da informação, nós temos que entender que tudo que rola de comentários, tudo que acontece hoje com muita velocidade, nem todos esses intelectuais de rede são realmente bondosos ou estão realmente optando ou opinando por coisas boas ou querendo ajudar. Muitas dessas pessoas estão ali para espalhar o pânico, para fazer o terror, para agir criminosamente mesmo, né? Difamando, atingindo, ferindo, ameaçando, como nós temos vários casos aí de pessoas que sofrem nas mãos de criminosos exatamente com o uso da tecnologia. Então, assim, existe o crime, sempre existiu. Hoje tem uma velocidade maior de informação, então os criminosos em si também se aproveitam dessa velocidade maior de informação e a polícia hoje, pelo fato dos descasos dos últimos anos, elas vêm encolhendo. Não sou só eu, policial civil. Tem o policial federal que diminuiu, tem o policial militar que diminuiu, tem o policial municipal, tem o policial penal, né, que são todos eles que estão sendo trabalhados, aqui a gente está usando esses termos policiais, mas é porque já estão em mudança na Câmara e a gente tem que entender que nós precisamos de polícias para trabalhar, por quê? Porque existem N segmentos criminais, né? Tem o crime A, B, C, então tem aquele que comete um crime mais grave ou menos grave, mas não deixa de ser crime. Então nós temos essa questão também que nós temos que aprender a agir com proatividade, não agir só depois com a reação, como é o caso que tem acontecido. Dessa vez, os ataques mal começaram e a Polícia Civil agiu muito certeiro. Ela foi muito certeira. Ela agiu logo no começo e abafou, né? Poderia, de repente, a gente não sabe o que está acontecendo hoje nos órgãos de inteligência e eu não discuto isso porque isso cabe aos gestores. Eu já fiz parte da inteligência, eu sei como funciona. As decisões não cabem a quem está na inteligência. A inteligência só informa. Cabe a quem toma a decisão. Mas essa decisão de agir logo em seguida foi muito benéfica, a gente vai dizer assim. Abafou. Isso é muito interessante, é uma resposta imediata para a sociedade. Mas como eu te disse no começo, o bom é que nós não apareçamos, né? O bom é que isso não aconteça.
Nós trabalhamos muito tempo na área de inteligência, na área de investigação, num momento em que a gente evitava muito crime. E aí se dizia, onde é que está a polícia? A polícia não está aparecendo. Isso é o melhor para a polícia, né? A gente quer sempre agir dessa forma, que a gente não apareça. Polícia Civil, principalmente, nós agimos como? Como vocês estão nos vendo, né? Uma hora está de terno, outra hora está de camiseta, outra hora está de... Enfim, ninguém conhece a gente. Ninguém sabe quem é o policial civil. A gente está no meio da sociedade, investigando os crimes para que eles não aconteçam. Ou, se já aconteceram, para reprimir e dar a devida resposta. Essa é uma função primordial da Polícia Civil, né? Perfeito. E, Fontoura, o Amorim fala muito a respeito dessa questão da resposta, né, do criminoso com relação à polícia. Mas a gente percebe também que hoje falta uma resposta e um respaldo melhor da sociedade como um todo com relação ao serviço de vocês policiais, militares, rodoviários, federais, civis, né? Como eu costumo dizer, é um time. A polícia precisa da sociedade, assim como a sociedade precisa da polícia. Tem que haver essa sintonia, essa cumplicidade, né? Desde a comunidade, do bairro, né? Eu costumo dizer que onde eu moro, qualquer veículo de fora, por exemplo, o vizinho já liga para o outro já liga, alguém já aciona já a polícia local. Então, é necessário, né? Hoje em dia a gente vê muito essa coisa de filmar as operações policiais, né? A sociedade filma e a gente pede, faça o outro lado, nos auxilie, nos ajude, né? Informando, né? Onde tem um foragido, onde tem um suspeito, um pedófilo, enfim. Essa cumplicidade, ela é muito importante. Tem que se fazer efetivo isso, dessa forma, entendeu? Porque a sociedade cobra muito, né, Fontoura? Quer muito a resposta de vocês, mas não auxilia muitas vezes no trabalho, né? Diuturnamente, né? Nós somos cobrados pela sociedade, pelo governo, pela imprensa, né? A gente faz nosso papel, a gente faz nosso trabalho todo santo dia, né? É uma luta. Cada estado tem a sua peculiaridade, tem o seu, digamos assim, o seu tipo de violência, né? Mas a sociedade, ela é importantíssima no papel. Ela é importantíssima no papel. Porque a polícia, a gente não tem a bola de cristal, né? A gente não tem. Então, muitas vezes, as informações, né, tem que chegar até nós o mais rápido possível também. Como o Anderson falou, hoje em dia, a internet, aplicativos, enfim, as notícias são muito rápidas. É verdade. E muitas vezes, né, Amorim, a gente percebe que a sociedade acaba fazendo até um desserviço para a polícia. Essa questão de aplicativos, nessas últimas semanas, é um pavor, né? Todo mundo recebe um áudio no WhatsApp, vai passando e você não sabe de onde veio, para onde vai. O que é verdade e o que não é. A maioria, muitas vezes, é mentira, né? E a pessoa vai espalhando aquilo, terror, aquela sensação de insegurança que a gente falou no começo, aumenta e no fim não ajuda em coisa nenhuma, né? É que, na realidade, o cidadão, isso é normal, é natural, né? Nós passamos por evoluções, nosso cérebro evoluiu, nosso corpo evoluiu, a gente aprendeu a andar de forma bípede, né? Em dois pés, e a gente está em constante evolução. O que hoje, por exemplo, nós não temos mais necessidade de armazenamento de informações. Então, isso torna, até de uma certa forma, o ser humano preguiçoso. Porque ele já não pensa mais, ele já não tem mais o trabalho de guardar informação e de pensar. Qualquer coisa ele vai no tio Google e está tudo certo. E muitas vezes nem isso faz. Então joga esses boatos e ao invés dele checar primeiro alguma coisa para saber se esse boato tem um fundo de verdade, para saber se esse fundo de verdade também não foi plantado. Né? Porque tem várias formas, tu pode plantar uma fonte e depois difamar, depois fazer e depois dizer que aquilo virou uma verdade. Isso é muito prejudicial, isso prejudica muito a vida das pessoas, isso é muito perigoso. E nós deixamos de pensar, né? Nós nos tornamos seres reativos, né? Nós estamos agindo mais por impulso daquilo que nos chega e isso é muito perigoso. Para a polícia, principalmente, isso aumenta muito a quantidade de trabalho, né? O que nós devemos entender é que a polícia também, e agora fazendo o nosso dever de casa, e isso inclusive a gente conversa com o nosso delegado-geral, que é o delegado Arthur Nites, que já foi aqui da região, inclusive, com o Ghisoni também, que é o delegado-geral adjunto e já esteve aqui na região, é que nós precisamos fazer o dever de casa e nós precisamos propor à sociedade, e agora nós vamos partir para um pouquinho diferente disso,
mas que está no meio dessa discussão, é que nós, enquanto policiais, devemos deixar de ser orgulhosos e dizer para a sociedade que o nosso trabalho não está sendo a contento e nós precisamos nos modificar. Por quê? Para atender mais e melhor a sociedade. Nós temos um sistema de segurança falido, nós temos um sistema de polícia que traz um modelo de 1808 que nem em Portugal existe, né? Nem em Portugal, foi trazido pela família real para o Brasil e são 209 anos de existência no mesmo modelo que não funciona. Então não adianta eu dizer que eu tenho um modelo de 209 anos que não funciona que vai começar a funcionar agora. Entende? Enquanto no restante do mundo, no restante do planeta, em qualquer país civilizado e com índices excelentes de resolução de crime, o modelo de polícia é totalmente diferente. Então é isso que a gente tem que ter, fazer esse exercício, concordar em estudar, concordar em desenvolver esses estudos e começar a atender melhor a sociedade. Porque a sociedade está pagando muito, e aí eu faço o exercício comigo, com a minha polícia, porque eu sou policial civil, e nós não prestamos um serviço de qualidade conforme a sociedade merece. E o contribuinte ele já é muito sobretaxado, porque ele já tem uma péssima saúde, ele já tem uma péssima educação e ele tem uma péssima segurança, enquanto na realidade são os 3 pilares, né, para uma sociedade viver tranquila. Ele deveria ter esses de primeiro mundo, primeiro nível, e não é o que acontece. Então nós temos que fazer esse exercício com relação à segurança, à polícia, né, mudar esse modelo de polícia, mudar a forma de atendimento, ampliar os atendimentos, criar as polícias municipais, criar as polícias penais, que nos Estados Unidos, por exemplo, as polícias penais funcionariam como são os marshal, né, que elas caçam aqueles que são os criminosos que estão com mandados de prisão. Então isso já tiraria o serviço da Polícia Civil da Polícia Militar. A Polícia Militar já faria outro serviço. A Polícia Civil, por exemplo, ficaria com as questões de investigação criminal, ou seja, aqueles crimes mais complexos, que é como funciona nesses países. Tem divisão por tarefas. E o atendimento do local do crime, do flagrante, todos fazem, porque todos são policiais, né? Mas a questão investigação e crimes menores, aí divide, aí faz com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil e Polícia Federal ficariam com os crimes de investigação que são o mote dessas polícias, né? Constitucional dessas polícias. E a questão de crimes de menor, que são os TCOs, que já são feitos em Santa Catarina pela Polícia Militar e pela PRF, isso ficariam com as outras polícias, né? Isso daria uma maior resposta para a sociedade trabalhar melhor, para a gente poder trabalhar melhor pela sociedade e a sociedade se sentir atendida. Hoje o que nós temos, como eu te disse, um modelo de 209 anos que não funciona. E não adianta me dizer que daqui a um ano esse modelo vai melhorar, ele não vai melhorar. Eu não sou tão velho, mas desde que eu nasci, eu não vejo a segurança melhorar. A segurança só tem declinado, ela só tem caído. E eu desafio a qualquer pessoa que esteja nos assistindo que me prove o contrário. Posso dizer assim, a tecnologia melhorou, mas melhorou para o bandido e melhorou para o polícia, né? Ela não melhorou só para nós, ela melhorou para todo mundo. A questão da velocidade da informação, mesma coisa, melhorou para um, melhorou para outro. Modelo, o crime evoluiu, a polícia continua a mesma. Tanto é que nós estamos com um Código Penal de 1940, entende? Então nós temos problemas seríssimos com relação interna e se fôssemos uma empresa, teríamos falido há muito tempo. A sorte é que não somos uma empresa e não é o nosso papel, Polícia Civil, promover riqueza para o Estado. A nossa maior riqueza que nós podemos promover para o Estado é a garantia da vida das pessoas, do nosso contribuinte, do nosso cidadão, do nosso cliente. A nossa clientela é o cidadão de bem. O que a gente captura, que está fora da regra, essa é a exceção. E a exceção não chega a 1% da população. Se a gente pegar na realidade, não tem 1% do Brasil inteiro que comete crime. Né? A gente tem os crimes menores que daí são uma escala, vai do menor para o maior até alcançar um ponto em que ninguém é punido e todo mundo comete crime. No final a gente está vendo isso, né? Quando vê algum vídeo de um caminhão tombando na estrada e a pessoa saqueando a carga, a gente vê as pessoas fraudando provas nas universidades, a gente vê as pessoas falsificando atestado, enfim, vários pequenos crimes que as pessoas acham que é normal, que é natural. E no final a gente tem esse resultado desastroso. Então nós precisamos, de verdade, e isso eu falo inclusive para os nossos amigos, para os nossos irmãos sindicalistas que sabem que dependem de nós, que nós dependemos deles, para os empresários, inclusive, que são
os maiores prejudicados hoje, porque tu não tem investimento em quantidade e nem em qualidade no Brasil. As grandes empresas estão se retirando. Né? As grandes empresas não estão mais se instalando no Brasil. Por quê? Porque não tem segurança. País que não tem segurança não gera emprego, ele só gera cada vez mais miséria. E me admira muito ver que os governos, e principalmente o nosso governo estadual, não note isso. Em qualquer lugar do mundo que tu for ver que tem uma polícia organizada, que tem um plano de carreira, que tem promoções, salários dignos, e eu estou falando aqui, parece que eu estou falando só em questão de sindicato, mas não, eu estou falando em questões humanas, dignidade humana. Em qualquer lugar do mundo onde funcione a questão da distribuição de renda da forma igualitária, a questão do reconhecimento da importância de cada um na sociedade e a importância da polícia nesse contexto, porque a polícia, o que ela é? Tira a polícia da sociedade e vê como é que a sociedade vai viver. Nós tivemos um exemplo agora há pouco tempo no Espírito Santo. Já imaginou se a polícia resolve fazer isso em todo o Brasil? E aí nós temos um conjunto, um país desarmado, com leis frouxas, e aí com polícias desequipadas, né? Estão sem os devidos reconhecimentos e sem os equipamentos que deveriam ter, e com a política corrupta. Então junta isso tudo e vê o que dá. Dá um problema muito sério, isso dá um problema muito sério. Ainda bem que o povo de Santa Catarina é um povo ordeiro, ainda bem que o povo de Santa Catarina é um povo ainda que existe muitas armas nas mãos do cidadão, e do cidadão que tem que se defender, isso não tem a menor dúvida, porque o primeiro capítulo da nossa Constituição ele fala em soberania. Eu não conheço um país do mundo que seja soberano sem ter o seu povo soberano. Todo país que faz isso ao contrário, que desarma o seu povo, que não tem um povo soberano, ele é tirano. Todo país que faz isso. Temos exemplos aos montes aí no mundo. Então são situações que se a gente for juntar e buscar todos esses temas, todas essas questões, primeiro de tudo eu diria hoje para a sociedade, nos ajude, force ao seu deputado, force ao governador, force para que eles promovam um debate sério na área de segurança, porque o que nós temos visto é só reação. Relaxam todos, ficam 8 meses, 10 meses relaxados, daqui a pouco acontece o crime, como aconteceu os ataques agora de novo. Vamos reagir, vamos fazer tudo. Aí deu a resposta, não, está tudo bem, agora volta a relaxar. Não, polícia não funciona dessa forma. Se nós continuarmos tratando o cidadão com desrespeito que ele vem sendo tratado, a tendência é piorar. A tendência é isso aqui, Santa Catarina deixar de ser o estado mais seguro do Brasil, sabe-se lá para onde ele vai. Então, a gente tem que debater isso de forma séria. Então, é isso que eu chamo. Chamo os empresários aqui, chamo os sindicalistas, chamo a população, chamo a todos que têm responsabilidade com a segurança pública para que cobre do seu político. Ano que vem tem eleições, vamos prestar muita atenção em quem nós vamos votar, porque nós temos muitos políticos aí se criando há muitos anos e nada fizeram pela segurança pública, ou nada fizeram para mudar. Vamos mudar isso. Temos que mudar. Sem a segurança pública, a gente não consegue ter um Estado. Verdade. Fontoura, alguns pontos aqui que o Amorim colocou, entre eles está a questão da gratificação, da remuneração de vocês. Aqui a gente faz o Jornal do Trabalhador, né? Todas as quartas a gente mostra uma categoria e a gente fala muito sobre essa questão da database, do reajuste salarial. Eu já tive minha reposição da inflação esse ano. O ano passado demorou um pouquinho mais, né? Dependendo do sindicato que a gente está afiliado, da categoria, a gente fala aqui sobre todas, né? Que a gente conhece, as que a gente trata aqui na região. Queria que você contasse para a gente, para quem está nos acompanhando em casa, até para entender um pouquinho melhor a situação de vocês, como é que está a reposição da inflação, pelo menos, não estou nem falando de aumento de salário do policial civil em Santa Catarina. Como está? Não está. Resumindo, não está. Há quanto tempo não está? 4 anos, mais? Desde 2014. Na realidade, nós ficamos 13 anos sem nenhuma reposição. 13. Total, 13. Aí tivemos o plano de subsídio, que nos deu um pouquinho de ganho. Houve uma mudança, né? Que não chegou à perda que nós tivemos nesses 13 anos. E depois da implementação do subsídio total em dezembro de 2015, nós não tivemos mais nenhum reajuste, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada. Então, nem da questão da inflação. E não é por falta de pedir, tá? Porque a cada 2 meses, 3 meses, eu faço um ofício e encaminho para o governo pedindo para que nós, pelo menos, negociemos a nossa database.
Sem resposta. Obviamente sempre com diálogo, né? Sempre com debate, sempre com discussão, sadia como tem que ser, mas até agora nada. E isso reflete. Infelizmente, né, Anderson, reflete. É um problema sério porque não é só a questão, se fosse só a questão da reposição, vamos colocar da seguinte forma, se nós tivéssemos um plano de carreira eficiente para os policiais e nós tivéssemos uma promoção, pelo menos uma a cada 6 meses, o que significa aumento real no bolso. E isso que nos interessa é dinheiro no bolso. Todo mundo gosta de dinheiro no bolso, porque é necessidade, né? A gente tem aumento da escola dos filhos, a gente tem aumento do plano de saúde, a gente tem aumento de comida, a gente tem aumento de combustível a toda hora, a inflação está aí, né? E nós somos os únicos que não possuem direito de receber nenhum centavo de aumento. Fora isso, aí a gente vai para uma discussão num STF totalmente vendido, totalmente comprado, em que um ministro loteado ou um ministro colocado pelo presidente da República diz que a Constituição que nos garante o direito de greve não é a Constituição que garante o direito de greve aos policiais. Logo, os policiais não podem fazer greve para exigir o seu direito salarial. E aí, como é que a gente trabalha então? Todo mundo pode fazer greve. Todo mundo pode parar. Ah, mas é que o policial é o braço armado. Então trate o policial com o devido respeito. Ah, não, mas aí o governo tem que negociar com vocês. Tá, eu mando carta para o governo negociar conosco, o governo não escuta. Como é que eu faço? Como é que eu faço? É isso que eu quero entender. O STF ele diz o seguinte, olha só, vocês têm que negociar, tá, mas eu não consigo não. Ah, não, se virem. Quer dizer, dá um problema, cria um outro problema, nos tolhe o direito previsto constitucionalmente e não apresenta uma solução. E aí o governo não nos dá nenhuma promoção, porque daí a promoção seria o que nos daria um direito imediato, um alívio imediato ao bolso. Esse é o maior reconhecimento, né? Esse é o maior reclamação da nossa categoria hoje, é realmente com relação aos direitos de ter a promoção. A promoção, porque se ele dá a promoção, se ele faz a progressão e a promoção nossa, pelo menos 2 vezes por ano, nós temos pelo menos aí uma parcela que vai começar a ser promovido. Nós temos, por exemplo, escrivães de polícia, gente, que é um absurdo, escrivães se aposentando na metade da carreira, que não conseguem chegar no final da carreira. Os escrivães que são um dos mais sobrecarregados da nossa carreira policial, são os coitados, são os mais sofridos da nossa carreira hoje. A gente vê isso de uma forma... a gente não consegue nem dizer como é que eles conseguem. Eu particularmente, eu não conseguiria estar no papel de um escrivão de polícia hoje. Eu não conseguiria, porque é uma sobrecarga de trabalho, são escalas desumanas de trabalho, tem que sair de uma cidade e fazer em outra com essas tais de CRPPs que criaram pelo Estado, tem que estar se desdobrando, fazendo mapas, fazendo tudo para ganhar o que ganha e não ser promovido. Nós ainda, como somos agentes e temos mais gente e maior promoção, nós ainda temos um problema e isso tem que ser resolvido para todos. Mas a classe do escrivão em si hoje, ela é a mais sofrida. Isso é muito triste. Muito triste a gente ver amigos nossos com quem a gente trabalhou se aposentando com 30, 35 anos de carreira policial, de uma belíssima carreira policial, e se aposentando no nível 5, nível 6, quer dizer, não conseguiram nem chegar no nível 8, por quê? Porque o Estado é incompetente em se administrar os seus agentes. Isso é muito complicado para nós. E aí tu não tem uma database, e aí tu não tem uma promoção, e aí tu não tem um direito de greve, que para julgar o nosso direito de greve, digo isso e repito, o ministro Alexandre foi extremamente infeliz quando disse, e aí é prerrogativa dele, ele é ministro, ele está lá para julgar, mas ele foi extremamente infeliz quando ele disse que nós não temos direito à greve. Por quê? Porque nós temos o direito previsto na Constituição. Então ele deveria estar lá para dizer o seguinte, não, o direito está aqui, mas vamos regulamentar esse direito. Vamos fazer uma regulação desse direito. Por quê? Porque vocês são policiais, vocês são essenciais para a sociedade, então a forma de greve de vocês tem que ser diferenciada dos demais servidores. Opa, aí tudo bem, a gente concorda. Agora chegar e dizer que nós não temos direito, quando nós temos direito na Constituição, senhor ministro, o senhor me desculpa, mas aí o senhor está jogando para o patrão e não para o povo como o senhor deveria estar jogando, porque o senhor está sendo pago com o dinheiro do povo, né? Isso é claro, isso é óbvio, isso é lógico. E aí não nos dá alternativa, nos diz, não, porque aí o Estado vai ter que negociar. Então eu não tenho a negociação do Estado, eu não tenho promoção, eu não tenho database. E o pior, que se tu pegar
A database do serviço público, ela está parada no mesmo STF que julgou a nossa ação de greve tão rápido, há tantos anos que a gente não sabe nem quando vai sair e se vai sair. Porque é um direito previsto constitucionalmente, mas que se debate no STF porque os estados não querem pagar. O estado diz que não quer pagar porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas vai lá na Assembleia, vai lá no PPA, vai na LDO e tu vai ver que no ano seguinte eles vão isentar 5 bilhões, 6 bilhões de ajuste fiscal, de pagamento de empresários que estão devendo. Aí tu vê o governo federal isentando 25 bilhões do Banco Itaú, né? Aí tu vê isentando empresas, e aí as empresas cometendo falcatruas, fechando empresas, causando desemprego, é lamentável demais, né? Eu sei o que deve estar passando agora o nosso querido Célio, aqui, que deve estar com isso atravessado na garganta, porque serão 700 funcionários que serão demitidos, são 700 famílias. Morro Grande vive disso. Na rua, o que tende a aumentar em muito a necessidade de emprego, de trabalho, mas eu diria uma coisa para a sociedade, se eles fossem realmente analisar, e aí é que nós devemos nos reinventar, como a polícia tem que se reinventar, eu diria a comunidade de Morro Grande agora que se reorganize, porque o que vocês tinham aí era só um administrador. Vocês são capazes de fazer o que vocês continuavam a fazer. Se organizem e façam com que a empresa vire uma empresa da sociedade, de vocês. Vocês têm condições de fazer isso. Vocês não são incapazes. Escolham bem as pessoas que vão fazer, criem uma cooperativa, falem com seus sindicatos e organizem. Não se deixem render, porque vocês são responsáveis por tudo isso que aconteceu até hoje e a comunidade de Morro Grande é responsável por esse sucesso da empresa no local. Então reinventem, façam isso. Não baixem a cabeça, não vão, eu vou embora, vou para a rua. Não, se organizem, vão no banco, conversem, porque se um empresário safado teve condições de roubar bilhões do governo, o governo jamais vai poder fazer uma negativa para os trabalhadores que estão sendo prejudicados. Então se organizem e o governo vai ter que ajudá-los. O governo não vai poder abandonar vocês agora, entende? Isso é uma questão de lógica. Nós não podemos ser, eu sou refém do Estado. Não, o Estado é meu refém. O governador é meu funcionário e não eu funcionário dele. Entendem? É isso que a sociedade tem que entender. Eu pago os meus impostos. Eu estou aqui gerando emprego. Eu estou gerando renda. Eu estou gerando empregos públicos. Eu estou fazendo isso. Eu resolvi aceitar o modelo de sociedade como ele é, governado por uma pessoa. Não é ele que escolhe como ele vai me governar. Eu que digo para ele como ele tem que me governar. Isso, enquanto sociedade, eu digo para essa sociedade, para essa comunidade reagir. Entende? A comunidade tem que reagir e tem que fazer o seu papel e tem que exigir dos políticos da região e que eles auxiliem sim. Porque se eles souberam auxiliar os empresários que causaram esse problema, eles vão ter que auxiliar sim a comunidade, até porque ano que vem eles vão ter a resposta nas urnas. Então eles não me venham com história o ano que vem, porque eles estão abandonando 700 famílias. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Certo? Isso é um problema que a gente tem que aprender a lidar e administrar. Então desejo muita força para essas famílias, para o nosso querido Célio, para que ele tenha muita força e muita sabedoria nessa hora, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é complicado. Muita força mesmo, Célio, porque eu sei que nesse momento até o Mesari mandou um abraço, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele foi num outro compromisso em Joinville. Ao pessoal que nos auxilia sempre, se tu me permitir, para mandar um abraço para esse pessoal, né? O Célio Elias, do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, a Bárbara, do CICERP Municipal, o Edgar Generoso, do Sindicato dos Bancários, e aí ao Foquinho e ao Dessá, da Nova Central, né? Que são pessoas excelentes. O Dessá tem uma filha aí que é deputada, que é querida demais, nos atende sempre com muita boa vontade em Brasília, né? Que é a Giovânia, que embora esteja, eu não sei como é que está a situação dela agora política, mas nos atende sempre com muita paciência, é muito querida, nos atende aos trabalhadores, o que é incrível, né? Verdade. Atende a todos os trabalhadores e votou contra, inclusive, planos do governo e do partido dela a favor dos trabalhadores. Então, um abraço aos meus amigos da Nova Central aqui de Criciúma.
e dizer isso, que a gente tem que se unir, a sociedade tem que se unir, não pode deixar com que o erro de um empresário prejudique essas famílias. E essas famílias também não podem se deixar prejudicar, porque, como eu te disse, são elas responsáveis pela geração de lucro, de riqueza da localidade, e não ao contrário. Ao contrário, veio só para ganhar, e no primeiro problema saiu fora e deixou eles na mão. Então eles têm que se organizar e eles mesmos serem donos das suas próprias vontades e donos do seu destino. Um assunto, trocando um pouquinho, que a gente sempre debate aqui com as categorias é com relação a essa possível reforma da Previdência. A gente teve agora essa reforma trabalhista, né? Já vamos ter essas mudanças valendo a partir do mês de novembro. Mas eu queria que vocês nos explicassem como é que fica a questão de vocês dentro dessa reforma da Previdência, quais são as preocupações e por que vocês lutam contra também, né, essa proposta que está colocada diante da gente, não sabemos como vai ficar daqui para frente. Olha, Carol, a gente teve desde o começo um papel muito incisivo com relação à Previdência. Nós estivemos desde o primeiro dia, desde a primeira proposta do governo federal em tentar tirar o direito dos trabalhadores, e óbvio que no começo, como todas as outras classes, nós trabalhamos por nós, né? Nós conseguimos evitar muitos ataques às polícias, e aí até porque em tudo que é lugar do mundo a perspectiva e a expectativa de vida de um policial é muito maior, os direitos deles são bem melhores, e conosco seria ao contrário, totalmente inverso. Nos prejudicar ainda mais, a nossa expectativa de vida ano passado nós tivemos 493 policiais assassinados no Brasil, isso descobertos, né? Dos crimes descobertos nós tivemos 493 policiais assassinados no Brasil. Desses 493, a média de idade de todos eles foi 40 anos de vida. Então, se tu pegar, foi 40 anos de vida a média de idade, para tu ver como o policial morre cedo. Nos atuais dados, a nossa média de vida expectada, estudada pela FGV, foi de 52 a 56, depende da função, 52 a 56 anos de idade. Então, em cima disso, a gente baseou a nossa luta. Nós não podemos ser prejudicados. Então, nós conseguimos conversar com os deputados, nosso estado, né? A gente foi conversar com a bancada catarinense, fomos muito bem atendidos por quase todos eles, né? Pela grande, esmagadora maioria nos atendeu bem. E conseguimos derrubar algumas maldades que nos estavam previstas, mas ainda temos algumas ressalvas com relação à classe policial civil. A classe policial civil ela não é melhor, ela é diferente. É isso que a gente quer que o povo entenda. Nós não somos melhor do que você, trabalhador. Nós somos só diferente. O trabalhador, ele é tão essencial quanto nós. A diferença é que nós vamos ao enfrentamento do crime. Nós vamos combater o crime, nós vamos enfrentar, nós vamos desvendar. Nós somos os únicos profissionais no Brasil que pagam com a própria vida pelo seu serviço. E aí, aí eu faço aqui uma homenagem ao nosso querido mineiro, já que a gente está numa região carbonífera, tirando os nossos queridos mineiros, que só eles enfrentam uma profissão mais perigosa do que a dos policiais. Né? Os mineiros seriam diretamente prejudicados. E quando, por conhecer um pouco da história de Criciúma, por conhecer um pouco a história do meu estado, e eu fiz parte diretamente dessas negociações em Brasília, eu fiz parte diretamente da criação da UPB, que é a União dos Policiais do Brasil, que foi onde todos os policiais se juntaram para lutar contra a PEC. Quando eu comecei a ver que os mineiros seriam prejudicados, que os agricultores seriam prejudicados, que o ribeirinho seria prejudicado, que aí já não tem aqui, mas eu tenho no Amazonas, eu tenho na parte norte do Brasil, isso tocou o nosso coração, porque nós não podemos ser só policiais de Santa Catarina. Eu sou representante de uma categoria no Brasil, e isso tocou de verdade no nosso coração. A gente começou a imaginar aquele agricultor que não consegue chegar numa média de vida, numa expectativa de vida, ele não tem a facilidade que nós temos. Como é que eu posso tratar aquele mineiro que sofre de N problemas, e a gente sabe quais são, né, aquelas questões pulmonares, as questões cerebrais, os danos que eles sofrem durante uma vida, deles serem tratados como qualquer trabalhador, enquanto eles sofrem a profissão mais perigosa do mundo. Por isso, meu respeito aos mineiros, né? Por isso, meu respeito a essa profissão. E isso nos tocou de verdade, isso
a gente começa a pensar na nossa família. Porque a gente vê, eu sou policial, eu estou arrumando a minha vida. Mas e a minha filha? E o meu amigo Foquinha? E o meu amigo Dessá? E as pessoas que trabalham em Criciúma, que gostam, que a gente conversa, que a gente convive, que é um berço do sindicalismo, né? Que tem um respeito no Brasil por essa região. Como é que eles ficam? Assim, não, peraí. Espera um pouquinho e vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, o governo já concordou em retirar quase tudo que a gente queria. Agora nós queremos a derrubada da PEC. E aí foi onde a gente foi para o enfrentamento, onde a gente invadiu a Câmara, onde a gente não era para ter invadido, mas aconteceu, né? Foi um infortúnio, foi uma questão que, enfim, foi uma força maior. A gente acredita que tudo tem um objetivo, tudo tenha sentido e tudo tem um objetivo, nada é por acaso. E por acaso fui eu o que estava lá entrando primeiro naquele dia, né? Depois de ter dado os problemas que deu, a gente entrou para ajudar os colegas, enfim, deu tudo o que aconteceu. Mas nós estávamos lá para lutar pelo cidadão, embora muitos cidadãos ainda tenham essa resistência e sejam favoráveis aos governos e favoráveis aos patrões, quando os patrões não são favoráveis a eles e nem os governos lhes são favoráveis, nós estávamos lá para lutar pelos nossos direitos. E por direitos a gente não recua. Quando a gente sabe que esse direito ele é fundamental para a sobrevivência do trabalhador, a gente não recua. Eu não podia jamais estar aqui hoje se naquele dia em que o governo nos ofereceu as vantagens, eu tivesse virado as costas para os mineiros, eu tivesse virado as costas para todos os trabalhadores ceramistas, eu tivesse virado as costas para vocês, jornalistas, eu tivesse virado as costas para o comércio. Eu não poderia estar aqui hoje de cabeça erguida. E hoje eu posso estar de cabeça erguida, eu posso olhar para todo mundo por meio dessa Câmara, eu posso dizer para vocês, nós, policiais civis do Brasil, lutamos pelos direitos de todos os trabalhadores. Todos. Nós não nos rendemos, nós vamos continuar lutando. Embora tenha muita gente feito acordo com os governos, nós não fizemos. Mesmo que o governo tenha nos oferecido todas as vantagens, a Polícia Civil do Brasil se uniu para defender a todos os trabalhadores. Nós vamos continuar lutando, porque a PEC 287 ela já se mostrou uma falácia, uma farsa. Porque não existe déficit, e não sou eu que estou falando porque eu não sou técnico na área. Nós tivemos todos os sindicatos, todos os auditores, todos os procuradores, trabalho, Justiça do Trabalho, desembargadores do trabalho, todos eles afirmando que não há déficit. Se não há déficit, não há necessidade de mexer. Há déficit quando? Quando o governo inventa de isentar Itaú, Banco Itaú, em 25 bilhões. Santander, em 338 milhões. Aí é déficit. Então eu tiro dinheiro do teu salário, eu tiro dinheiro do meu salário para dar para empresários. Então, assim, dizer para a sociedade que, embora o governo esteja querendo negociar com as polícias a questão da PEC 287, da Previdência, para fazer com que você, trabalhador, com que nós trabalhemos a vida toda e não tenhamos o nosso direito reconhecido, vocês podem acreditar, eles não vão passar. Eles não vão passar com essa PEC, porque se eles passarem, o prejuízo para eles vai ser maior. Nós vamos lá e vamos tomar o Congresso, porque nós já fizemos uma vez e faremos de novo. Só que dessa vez, com o apoio dos nossos irmãos militares, com o apoio dos nossos irmãos policiais federais, com o apoio dos nossos irmãos policiais rodoviários federais, dos policiais penais, das polícias municipais e de todos os policiais do Brasil. Nós vamos lá e vamos tomar o Congresso. E vamos fazer isso. Porque nós não vamos permitir que um Congresso, do jeito que ele está constituído, faça ou tire mais um direito do trabalhador do Brasil. Porque o que fizeram já foi maldade. Mas mexer na Previdência e fazer um ribeirinho, fazer um homem do campo, fazer um policial ou um carvoeiro trabalhar mais de 60 anos de idade, isso não. Para cobrir os gastos que eles causam, o rombo que eles causam, não. Isso nós não vamos aceitar. Então eu posso garantir para vocês que enquanto policial civil, enquanto presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, enquanto vice-presidente da Federação, enquanto vice-presidente da Confederação na região Sul, enquanto diretor da Organização Internacional de Polícia, eu posso dizer para vocês, nós não vamos abrir mão de defender todo cidadão brasileiro, porque para isso que nós viramos policiais, para isso que nos tornamos policiais,
Porque nós nascemos em famílias de bem que lutam pelo cidadão. E nós lutamos por uma sociedade. Nós não acreditamos que uma sociedade se forme sem o trabalhador. E o trabalhador tem que ter os seus direitos reconhecidos. Com certeza. Presidente Anderson Amorim, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu agradeço a conversa, agradeço a presença, passa rápido, né? Mas Pois muito é. obrigada e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, enfim, a gente ficou com tanta coisa para falar, com muita coisa e a gente acha que é muito tempo, né? E passa Mas te rápido. agradecer mais uma vez aos nossos queridos sindicalistas que permitem que isso aconteça, né? Te agradecer pelo carinho e pelo tempo, agradecer a todos os espectadores, a região sul, que é uma região que nós temos muito carinho, dizer que o nosso representante aqui hoje é o Arildo Mesari, o tio Lido Mesari, né? Temos o Arilson que agora está mais na questão, ele saiu do sindicato, ele está mais na questão, cuidando mais internamente aqui, e na questão nacional o Lido Mesari tem representado muito bem na Cobrapol, né? Da qual fazemos parte, e nossos amigos aqui, nossos diretores, Fontoura, nossa assessoria, Fran, e dizer isso que eu acabei de falar para os espectadores. Contem com a Polícia Civil, porque não acreditem que nós estejamos alheios aos problemas e nós não queiramos mudar, porque nós queremos sim mudar. Nós sabemos sim fazer um exercício de reflexão, saber que a polícia tem que se mudar e saber que nós temos que lutar por uma sociedade, por você, né? Por ti, trabalhador, que é tão sobretaxado no Brasil e é tão esquecido. Então, no que depender de nós, se depender, nós invadimos aquilo lá pela porta da frente. E nós vamos tomar esse congresso se eles inventarem de passar por cima dos nossos direitos. Isso vocês podem acreditar. Obrigado. Obrigada também, Luiz Fontoura, você que é diretor de Simpol. Estamos com a casa sempre aberta, né? Obrigado, Todas as Carol. quartas estamos aqui e Obrigado. agradecemos, né, a presença e a disponibilidade. Muito obrigado. Esperamos poder voltar a esta casa e contar com a sociedade, com vocês, né? Tá certo, bom? então muito obrigada, um bom trabalho para todos Obrigado. vocês, né? Obrigado. Olha, para a gente fechar o jornal de hoje, teve uma reunião, 2 reuniões, na verdade, aconteceram hoje para discutir o fechamento da JBS na cidade de Morro Grande. Você vai ver 2 imagens aí, uma é da reunião que aconteceu em Brasília, o vice-governador do estado esteve com o ministro da Agricultura para pedir, né, que o ministro tivesse alguma conversa, fizesse algum esforço para tentar manter pelo menos por mais 2 ou 3 meses as atividades na cidade de Morro Grande. E a outra reunião que aconteceu foi realizada em Forquilinha, reuniu prefeitos de toda a região aqui da ANREC, reuniu prefeitos da MESC também, para tentar justamente isso, um acordo com a JBS para manter as atividades por algum tempo. De qualquer forma, as 2 reuniões tiveram o mesmo resultado. A JBS disse que não vai manter as atividades, encerra no dia 31 de setembro e a partir do dia 1º de outubro, então, não tem mais atividades da empresa naquele local. Isso tem causado muita repercussão e muita preocupação, porque a gente fala de 700 empregos diretos e indiretos. É uma atividade econômica muito importante na cidade de Morro Grande. O prefeito do município, claro, está muito preocupado com essa situação. E, além disso, a gente fala de uma arrecadação de uma criação de 6 milhões de reais por ano somente vindos daquela empresa, daquele grupo de trabalhadores. Então a gente vai continuar acompanhando essa situação, vamos continuar falando a respeito disso, mas infelizmente é uma notícia triste que a gente tem trazido aqui nessas últimas semanas, o fechamento da empresa JBS de Morro Grande. As reuniões aconteceram hoje em Brasília e ainda hoje também em Forquilinha. A gente vai encerrando o Jornal do Trabalhador por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que você pode rever o programa de hoje tanto na internet quanto na nossa programação ao longo da semana aqui na TV Litoral Sul e pode entrar em contato conosco, pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp também. Obrigada pela companhia, uma boa noite e até quarta-feira. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.